Rogério Corrêa, alegria. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Mauro, Plínio, Henrique? Prazer estar aqui com vocês de novo, viu? Vocês falaram de futebol aí que o Cuca saiu, o Galo ontem passou. Conseguiu arrancar o empate lá no Rio Grande do Sul, está seguindo na Copa do Brasil. Um grande abraço aí para vocês, para a Mineirada que está nos vendo aí também. Legal. Mas, esse Cuca foi técnico lá do Galo, não foi, não? Foi técnico campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Lá ele deu sorte. Quando ele voltou, já tinha também essa polêmica. Ele teve um retorno para o Galo e não deu certo. Teve também muito movimento para que ele não ficasse, principalmente pelas atleticanas das torcidas organizadas, que também fizeram movimento devido a essas denúncias, né, contra ele aí de participar antigamente desse estupro lá. Torcida do Galo. Dá para fazer um estágio com a torcida do Coringão. Eu nem sou corintiano, nem atlético. Para aprender como é que faz para não deixar estuprador tá no time. A torcida do Galo ficou famosa, a loucura, na época que eles tentaram dar o golpe, que cercaram as estradas. A torcida do Galo foi na Fernão Dias, tirou lá os golpistas, tudo, e foi assistir o jogo. Mostrou que eles não queriam era tirar os golpistas, porque o torcida do Galo tirou eles de lá da estrada. Eu, inclusive, defendi um projeto de lei que substituísse a Polícia Rodoviária Federal pela galocura na época. Isso aí. É o Galo doido, é o Galo doido. Rogério, cenário no Congresso Nacional. Ontem houve a sessão de leitura, semana que vem provavelmente será instalada a CPI. A gente comentou aqui, você estava no bastidor, até ouviu aí os elogios a você, do Plínio, todo mundo aqui é admirador teu. Você é um dos nomes cogitados para compor a CPI nas vagas do PT na Câmara, né? Serão 16 deputados e 16 senadores. Bom, eu boto a bola em campo, depois Henrique e Plínio dialogam contigo. Que avaliação você faz da leitura do requerimento e do espírito com o qual a CPI vai ser instalada a partir da sessão de ontem? Mauro, eu coloquei o meu nome lá à disposição, pedi ao líder Guimarães, líder do governo, que pudesse reforçar meu nome junto à bancada do PT, que eu deixei lá para ser avaliado o meu nome para participar. Então, isso vai ser definido ainda pela nossa liderança, pelo Zeca Disseu, mas eu fui um dos proponentes, lá no início, em janeiro, de uma CPMI sobre esse tema. Eu, o deputado Joseildo, a Natália Bonavides e o Paim. Nós chegamos a apresentar um requerimento solicitando essa CPMI. Na época, o governo avaliava que, como o Supremo Tribunal Federal, as instituições de justiça e a Polícia Federal estavam iniciando o processo de investigação e que fariam investigação a pedido do presidente Lula bem completo, que não seria o caso de levar para o parlamento o debate naquela ocasião, porque o governo tinha que acertar a sua base, colocar nos 100 primeiros dias funcionando os ministérios, tinha que voltar com Minha Casa Minha Vida, com o Bolsa Família, programa de aquisição de alimentos, todos os programas instituídos pelo bolsonarismo, que era melhor, portanto, que ficasse ao encargo das instituições de justiça e Polícia Federal a apuração. Então, que nós não insistiríamos em formar naquela época a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tinha uma opinião distinta, achava que nós devíamos ter encarado logo esta questão, porque com bolsonarista não há razoabilidade. Então, eles cometem um crime e pedem para investigar o crime que cometeram. Só bolsonarista mesmo, né? Mas para quem tem a narrativa de que a Terra é plana e consegue arrumar incautos para acreditar nisso, e likes na internet, eles agem continuando dizendo que a Terra é plana. A Terra nunca vai ser plana, mas a narrativa deles continua. Então é a mesma coisa que acontece agora. Rogério, em defesa da bancada de esquerda no Congresso, que a imensa maioria da bancada de esquerda queria a CPI, né? A imensa maioria queria e acabou atendendo a orientação e a ponderação do governo. Vocês acabaram até retirando o pedido, né? Na verdade, a bancada do PT concordou com as teses do governo, de que não era... Caiu, que fosse feito naquela época. Mas, enfim,
A bancada da oposição, os bolsonaristas insistiram muito nesse tema, e agora, então, vamos para a CPMI. E a tese deles, esdrúxula, de que quem sofreu a tentativa de golpe passa a ser réu no processo, ela é completamente descabida. Essa narrativa não para em pé. Ou seja, quem foi vítima do processo foi o presidente Lula, que tinha acabado de ser eleito, o governo do presidente Lula e, obviamente, a democracia brasileira. Então, o 8 de janeiro sempre será o resultado de um processo de tentativa de golpe. Então, é isso que nós vamos discutir na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, eu coloquei o meu nome à disposição e espero fazer parte da CPMI, mas tem outros nomes também que o PT está discutindo também com possibilidade. Vamos ver qual a decisão lá do nosso líder Zeca Dirceu. Mas eu reforcei essa solicitação. Acho que estou preparado para isso, bem porque tenho estudado bastante este caso e estou com muita vontade de fazer esse embate com os bolsonaristas, demonstrar a mentira deles e fazer que prevaleça a verdade na Comissão Parlamentar de Inquérito, que, no final das contas, Bolsonaro seja indiciado com pedido não apenas de inelegibilidade, mas de prisão, que é o que ele merece. E ontem, o depoimento dele, ele confessa, por exemplo, que compartilhou um vídeo depois do 8 de janeiro, chamando para outros golpes. Esse vídeo ele compartilhou e ontem a defesa dele teve a cara de pau, parece que foi o que ele disse também para a Polícia Federal, que ele estava sob efeito de remédio e que, sem querer, ele compartilhou. Então, agora é compartilhamento sem dolo. Compartilhou sem querer. É a cara de pau do Bolsonaro. Mas ele confessa, portanto, que compartilhou. Aliás, não tinha outro jeito, porque ele compartilhou mesmo, insistindo na tese golpista, que foi o que ele fez o tempo inteiro. Então, ele, com certeza, terá sigilo quebrado. Ele vai ser o principal investigado nessa comissão parlamentar de inquérito. E ele, eu disse ontem, é chamado, já tem um processo contra ele, como do que está no STF, que é esse que ele está respondendo, como autor intelectual da tentativa de golpe. Autor intelectual, eu disse na tribuna que acho muito para ele, né? Porque significa que teria que ter intelecto. Pois é uma contradição em termos, né? Então, eu prefiro chamá-lo de mandante. Ele foi o mandante do crime. A verdade é essa, Bolsonaro foi o mandante do crime. E a Michele Bolsonaro também está com amnésia, né? Esqueceu que tinha estado com ela um estojo de joias de 5 milhões de reais. Ele esqueceu que esse estojo estava com ele. Então, ele está dopado de remédio. Deve ser cloroquina. E a Michele com amnésia. A família Bolsonaro está precisando de um médico. Ontem o senador Flávio Bolsonaro estava lá e eu, da tribuna, falei se o médico da família não seria Jandira, que já socorreu ele em debate. Então, realmente, essa família Bolsonaro, eu acho que vai parar tudo na cadeia mesmo, que é onde eles merecem, porque tentaram, não apenas fizeram, na pandemia, um genocídio no Brasil, como tentaram também estabelecer um golpe e acabar com a democracia brasileira, fora outros crimes, né, de joias e etc. Então, eu acho que vamos enfrentar esse debate até para mostrar que o bolsonarismo precisa diminuir de tamanho e a mentira deles não pode prevalecer no Brasil. Muito apoio aqui só um minutinho, Plínio. Muito apoio aqui ao Rogério, muita gente revelando seu voto, inclusive o Edgar Pitino, do Dataforum, me surpreendeu. Abriu o voto dele no Rogério, ele que mora lá em Extrema, Minas Gerais. E aqui, campanha para a tua presença. Bolo, Janones, Lindbergh, Glauber Braga, Rogério Correia, indispensáveis na CPMI. Fala, Plínio. Rogério, você falou aí que deve ser quebrado o sigilo do Bolsonaro, né? Daí ontem a gente viu que estava o Eduardo Bolsonaro, estava todo bravinho ontem lá no plenário, e a estratégia da oposição é, inclusive, colocar o Eduardo e o Flávio como membros da comissão. Não seria melhor ser convocado? O príncipe Eduardo, Carlos, esses filhos do Bolsonaro devem ser convocados também, Rogério?
além do próprio Bolsonaro? Olha, o Carluxo, com certeza nós vamos ter que avaliar a convocação dele, porque ele era o chefe do gabinete do ódio. Quando nós quebrarmos o sigilo de tudo isso, e a Polícia Federal já deve ter isso, eles estão esquecendo disso, viu? O tiro no pé deles é muito grande. Imagina o arsenal que a Polícia Federal já tem sobre esses golpistas, sobre autores intelectuais do crime e outros que agiram nos bastidores da internet. Isso tudo a Polícia Federal já tem esses elementos, pessoal. Então, eles estão brincando com fogo. Quando nós tivermos acesso a tudo isso, porque a CPMI vai ter o acesso a tudo isso, nós vamos, com certeza, ver que o Carluxo, no gabinete do ódio, foi um dos que mais alimentou isso. Então, esse gabinete do ódio vai cair, porque aquilo que teve na internet, chamando para a festa da Selma, né, que eles chamavam, que foi o golpe, e assim eles chamavam nas redes sociais, vai estar lá as digitais desse pessoal todo e de muitos deputados. Do Carluxo, com certeza. Mas é bem provável que, além disso, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jordi, esse André Fernandes, que esse, aliás, já está respondendo a processo no Supremo Tribunal Federal. É ele, acho que Carla Zambelli, são 4 que já estão respondendo pelo processo. Eles estão como investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Se eles são investigados, eles não podem investigar o crime que eles estão sendo investigados por ter cometido. Então, eles não podem participar da CPMI. Então, esses também, com certeza, vai chegar neles, porque eles estavam lá na frente dos quartéis pedindo para o pessoal ir para o dia 8, fazendo live, achando bonito, ganhando like, que é o que eles fazem o dia inteiro no Congresso Nacional. É a única coisa que sabem fazer, é tentar aparecer na internet para isso. Falar nisso, daqui a pouco a gente fala, vamos ver se a gente aprova o PL das fake news. Eles estão apavorados com isso também, que está marcado para terça-feira. A gente tem uma regulação dessas internets que virou terra de ninguém. Pode se espalhar a mentira que eles querem. Eles fizeram isso durante esse período, né? O 8 de janeiro teve muito a ver com isso, e também a violência nas escolas, os ataques às escolas. Então, isso também vai ser, com certeza, investigado. Como é que foi a convocação da festa da Selma, festa de Selma, né? Que é o que eles chamavam da ocupação golpista, que, segundo eles, seria tomada de poder após quebrar o Congresso, o Supremo e o Palácio. E ali, então, eles achavam que conseguiriam o apoio das Forças Armadas e Bolsonaro, então, seria alçado novamente a presidente da República, anulando a decisão do TSE, que, na minuta do golpe, sofreria uma intervenção. Vamos lembrar disso. Tem a minuta do golpe do Anderson Torres, que iria anular a decisão e fazer uma intervenção no TSE. Com base nisso, iam proclamar outro resultado da eleição e Bolsonaro tomaria posse. Isso foi histórico do golpe. Então, a história vai ser demonstrada também no interior da CPMI. Henrique. Deputado, eu vou perguntar agora em relação à composição, né, da CPMI. A gente viu ali que o bloco que vai ocupar a maior parte das vagas é um bloco que congrega legendas que estão rachadas, algumas estão rachadas em apoio ao governo e permanecendo parte na oposição. Acho que o maior exemplo disso é a União Brasil, né? O partido detém aí ministérios no governo Lula, mas tem a maior parte aí da sua bancada votando contra o governo. Eu queria saber qual é a tua percepção a respeito dessa composição por parte dessas legendas, se o governo pode ser surpreendido aí com a indicação de gente que não esteja votando e trabalhando, né, e no caso da CPMI, que não vá atuar tão fortemente aí na defesa da verdade, né, de que o governo foi vítima de um golpe. Há a possibilidade de que esse bloco mais numeroso, que deve não controlar, mas ter um peso maior na CPMI, há uma possibilidade de que gente do outro lado, digamos assim, da oposição, acabe aí ocupando os cargos mais relevantes da CPMI? Nós estamos, os partidos, né, que compõem a base do governo, trabalhando para ter essa maioria e também indicar presidente relator.
Pessoal, estou pingando esse colírio porque eu vou fazer uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia de catarata no olho direito. E amanhã eu vou fazer no olho esquerdo e eu preciso botar os colírios na hora certa. Então, vocês desculpem aí. Mas é pra... Tá bom. Você já está em Minas, Rogério, para fazer Não, eu estou em Brasília. Chego hoje à noite, amanhã eu vou cedo fazer esse implante de lente, né? E tirar a catarata agora do olho esquerdo. Mas veja bem, é uma cirurgia simples, eu já fiz de um olho e faço do outro, mas tem que pingar os colírios na hora certa, né, para dilatar a pupila. Bem, mas então vamos lá. Nós estamos trabalhando nos partidos da base do governo para termos uma maioria folgada, tanto no Senado quanto na Câmara. E, na verdade, a tese nossa é de que essa CPMI ela será também o retrato de uma frente ampla em defesa da verdade e da democracia. Então, se 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, nós temos que estabelecer esta frente ampla dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, com isso, nós vamos ter muitos destes partidos que hoje compõem a base de governo e outros não compõem, mas como aliados para fazer o enfrentamento da tese golpista que os bolsonaristas vão querer impor dentro da CPMI. Então, é isolar os bolsonaristas. Essa é a tese que nós estamos trabalhando. Então, com isso, o mais provável é que tenha, dos maiores blocos na Câmara e no Senado, o presidente e o relator. Mas que seja um presidente e um relator imbuídos do espírito da verdade e da defesa do processo democrático. Tendo isso, com certeza, nós vamos ganhar esse debate no interior da CPI, na sociedade, e teremos um relatório que, ao final das contas, vão verificar os mandantes e também, esquecemos de dizer, vamos também ver aqueles que financiaram as atividades golpistas. Eu acho que vai sobrar para muita gente também que foram golpistas no interior das Forças Armadas, até para separar o joio do trigo. Saber, dentro das Forças Armadas, quem incentivou e permitiu esses assentamentos de golpistas em frente aos quartéis, foram verdadeiras incubadoras de golpistas. Foi de lá que saiu essa marcha para de quebradeira, né, no dia 8 de janeiro. Foram escoltados pela Polícia Militar de Brasília. Então, isso vai sobrar para muita gente do GSI. Então, eu acho que nós olhamos aí quem vai ser ouvido, mas, com certeza, aquele major que estava para lá fornecendo água, etc., também nós vamos ter que adentrar também no interior aí daqueles que, por dentro das Forças Armadas, deram aval a essa tentativa de golpe. Rogério, sobre essa questão do controle, então, como você da CPI, da direção da CPI, o que está se dizendo é isso: não serão parlamentares de esquerda a presidir ou relatar a CPI. Então, serão do bloco, mas não de esquerda. Fala-se no nome, o Senado terá direito a indicar o relator e a Câmara o presidente. Como relator, tá falando... Não é isso? É isso, né? Ou vice-versa. Não tem ainda uma definição. Pela tradição, como a última CPMI foi o contrário, né? A rigor seria isso, mas é isso, né? Ou o Senado indica ou o presidente ou o relator e a Câmara o inverso. Está se falando no nome do Renan, muito, mas por conta da disputa lá em Alagoas, né? Eles são inimigos figadais, tem que ter segurança para separar os dois quando eles cruzam ali nos corredores do Congresso Nacional, entre o Renan e o Lira. O que está se dizendo é que pesa sobre o Renan um veto do Lira para ser presidente ou relator. E aí está se falando o nome do Eduardo Braga, do MDB também, lá do Amazonas. Duas perguntas sobre esses dois nomes. Primeiro, são os nomes que estão sendo de fato cogitados e se o PT fica confortável com esses dois nomes? Você falou Rogério, só um minutinho antes de você dar a sua resposta. Eu vou voltar lá para a redação, viu, irmão? Tá bom, vai lá. Vai lá. Hoje eu estou saindo de férias, daí só vou. Então o Henrique vai ficar no meu lugar aqui. Então hoje eu vou acertar tudo lá. Estou voltando lá para a redação. Desejar sorte aí e tô na torcida, viu, Rogério, para você fazer parte aí da CPMI. Eu acho que vai ser importante não só
você, mas para o conjunto da CPMI, conta com a gente aí. O Henrique é um cofre de informações aí sobre o GSI, viu? Pode falar com ele que ele te passa um monte de informação. Isso é bom, Henrique. Plínio, pera lá. Então, Plínio passando o bastão. Deixa eu botar vocês aqui juntos, lado a lado, para o Henrique. Ó. Pera aí. Isso, passando o bastão para o Henrique. Aí tá aí, ó. Pega aí, Henrique. Aí. Tá passado o bastão. E, Rogério, você sabe o que é férias de mineiro, né? Férias de mineiro é na praia, né? É na praia. É isso aí. Não vamos agora na praia, não, viu, Rogério? Vai pro Nordeste. Gente, um abraço para vocês, tudo bom. Até junho. Vai para Cuba. Ah, é praia também. Lá é bom. Então, fala sobre esses dois nomes do Senado. São, de fato, eles os mais cogitados? Eduardo Braga e Renan? Ah, sim. E tem também o Aziz, né? Também vi falar. Bom. Seria uma das 3 possibilidades dentro do Senado. A ideia é a gente fazer um acordo entre eles, né? Para ver quem preside. E lá na Câmara... Qualquer dos 3 seria confortável para o PT? Sim, acho que sim. Vamos discutindo com eles. Eu acho que todos os 3 têm firmeza para ser relator e têm compromisso com a verdade e com a democracia, que é o que eu disse que é essencial. E na Câmara, Rogério, está se falando do Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, que foi bolsonarista na eleição, e o André Fufuca, do PP lá do Maranhão, que compõe com o PT há bastante tempo. O pessoal do Maranhão que está aqui no chat não gosta dele, não. Mas são esses os 2 nomes? E como é que fica essa questão aí da Câmara? Parece mais delicada a situação ali, né? E falar nos 2 e no Sabino, seria também uma outra hipótese. Tá. O Arthur Maia foi presidente da Comissão Especial da PEC 32, da reforma administrativa. Embora tivesse uma opinião a favor da reforma administrativa, eu participei lá, fui o coordenador da oposição lá, mas tive com ele uma boa convivência. Ele coordenou com democracia os debates, tivemos a quantidade de debates que nós solicitamos, então ele teve um comportamento democrático como presidente. Então, ele eu conheço mais, né? Conheço mais do ponto de vista do trabalho. Eu acho que qualquer um dos 3 tem condições de trabalhar a presidência de forma democrática e também com esse compromisso, né, da defesa da democracia. Mas vamos ver e vamos discutir isso lá também entre nós, como nós teríamos que eleger, evidentemente, a nossa opinião pesa também nesse procedimento, né? Então, vamos buscar aí uma discussão com esse bloco também de quem seria o melhor entre os 3 e quais os compromissos que se faz conosco no interior da CPMI, né? Isso tem que ser discutido de forma mais franca. É o que nós vamos fazer daqui para lá. Perfeito. Henrique, só para esclarecer, você fez referência ao Sabino. Sabino é o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará, né? É isso? Isso. Tá bom. Exatamente. Henrique. Em relação, Henrique, ao Janones, ele pode ser indicado pelo bloco, viu? Pelo bloco do que ele faz parte, o Podemos, que é o bloco do União Brasil, né? Do Avante. Isso. Ele pode ser indicado por este bloco. Não seria na vaga móvel, não. Ele seria indicado por esse bloco. Se o bloco resolver, né, na Câmara, pode ele ser titular, né? Porque essas contas que estão sendo feitas aqui são contas teóricas, né, Rogério? Tudo depende de acordo, né? Que lá nesse bloco, União Brasil teria uma vaga, o PP uma, o PSDB uma, o PDT uma e uma de rodízio. Isso aqui é teórico, né? Na prática, cada um conversa e resolve, né? Isso, pode ser indicado alguém do Avante, ele pode ser indicado nesse bloco, que é o bloco dele. O bloco pode indicar qualquer um desses partidos aí. Geralmente indica dos partidos maiores, mas pode chegar à conclusão de que é necessária a presença do Janones, e este bloco indica o Janones ou na titularidade ou na suplência. O titular e o suplente, embora só o titular vote, o suplente tem direito à voz, participa da CPMI também normalmente. A votação é que é o voto
do titular, mas o suplente participa também de todo o procedimento investigativo, tem direito à palavra, com os mesmos direitos que tem o titular, à exceção do voto, claro. Perfeito. Henrique. Rogério, todo mundo sabe que um dos principais efeitos colaterais de uma CPI, de uma CPMI, são os impactos, né? O atraso que acaba ocorrendo aí, muitas vezes, para a agenda do governo dentro do Congresso Nacional. E o tempo urge, né? O Brasil vem aí de 4 anos de um governo que colocou o país numa situação de calamidade, sobretudo em aspectos de ordem social. E assim, o país precisa votar uma reforma tributária, o país precisa aprovar uma série de, né, enfim, auxílios, renovar aí dispositivos, né, que o presidente Lula tem como bandeira, e alguns que inclusive já foram aí implantados, né, não sei, medida provisória, algo que precisa aí de fato ser confirmado para poder efetivamente se tornar lei. Como que faz para essa CPMI não atrapalhar a agenda do governo, que tem tanta pressa em uma situação tão delicada como a que a gente vive agora? Essa é uma preocupação central. Ontem eu estive, inclusive, com o ministro Padilha à noite. Rogério, para você, vamos encaminhar essa tua resposta, mas deixa eu embarcar uma companheira de bancada sua aqui, e aí ela já entra nessa conversa, depois sigo com ela e para liberar vocês dois. Mas deixa ela embarcar aqui, vamos fazer umas 2, 3 perguntas com vocês dois juntos. Carol D'Artora, PT Olá. Paraná. Bom dia, Mauro, bom dia, Rogério, bom dia, Henrique, tudo bom? Bom dia, Carol. Bom dia. Que bom que você está aqui, Carol. E eu sei que vocês têm desenvolvido uma boa relação aí de amizade e cumplicidade política aí na Câmara. Fico feliz com isso aí. 2 parlamentares realmente muito destacados. Sim, porque não está fácil a nossa vida. Aproveitar e pedir o voto da Carol para eu ir para a CPMI, viu, Carol? Tá, já votei, está votado. Tem meu voto. Não está fácil a vida. E assim, a gente precisa aprofundar os temas ali sobre a CPMI. Eu acredito que a gente não pode cair no erro de ficar com discursos muito jogando com a torcida, porque nessa CPMI acho que tem muito trabalho por ser feito, então tenho certeza que se você estiver lá, Rogério Correia, a gente consegue aprofundar um pouco mais os temas ali e expor mais o bolsonarismo, que inclusive a gente tem encontrado dificuldade para expô-los de fato, né? Eles estão, enfim, continuam com a sua máquina de fake news girando, e acho que a gente tem que encontrar as estratégias para rebater os discursos de ódio que eles permanecem fazendo na nossa sociedade. Carol, o Rogério estava começando a responder uma questão do Henrique, que é exatamente sobre o governo de fato tinha um temor que tem justificativa, né, Henrique? É o que você está falando. Tem um país para tocar, tem uma economia para botar para funcionar, e havia uma base do governo, uma base factual, racional do governo, dizer, ó, vamos evitar a CPI, deixa lá que o STF cuide e vamos tocar o país. E aí o Henrique está trazendo essa preocupação para você e também queremos te ouvir, Carol. Rogério, você estava começando exatamente a responder sobre essa questão, né? Como tocar a CPI sem que isso inviabilize a reconstrução do país, né? Essa é a preocupação central do governo. Eu conversava ontem com o Padilha, nós fomos ver ainda alguns acertos na discussão do PL de fake news, e ele dizia isso, que acha que é melhor que a CPMI saia agora do que no início, porque o governo já conseguiu se constituir em termos de ministério, reaver os programas sociais, então o governo já está engatilhado. Portanto, nós temos condições de fazer as duas coisas, escalar um bom time para fazer o debate dentro da CPMI, na defesa da democracia e da verdade em relação à CPMI, enfrentar os bolsonaristas e essa política de fake news, né, que foi dito aqui para a nossa deputada, para a Carol, e, ao mesmo tempo, cuidar daquilo que é essencial de ser aprovado. Nós temos medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Isso diz respeito à vida dos mais pobres, que estão sem moradia pelo Brasil afora, porque eles interromperam o programa. O Bolsa Família, agora com R$150 por criança, precisa acabar com a fome no Brasil. É fundamental que a Bolsa Família tenha os seus critérios estabelecidos e que, a partir da Bolsa Família, o programa de assistência social no Brasil
acabe com a fome, que essas pessoas também incorporem uma visão política de mundo, de solidariedade, né, que acreditem no nosso programa. Então, isso tudo são tarefas do governo, que são tarefas nossas também como parlamentares. Tem o programa de aquisição de alimento, tem ainda a questão fiscal a ser debatida do ponto de vista da estabilidade econômica, mas dividir renda no Brasil. Então, com isso, arrecadar mais para distribuir renda é outra tarefa fundamental da reforma tributária, chamada arcabouço fiscal. Então, é muita coisa que nós precisamos fazer de um Brasil que nós herdamos destruído pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos que dar conta, escalar um bom time na CPI, mas não desguarnecer aquilo que é fazer o governo andar, porque isso também é peça fundamental de diminuir a força do bolsonarismo, é mostrar que o nosso governo cuida dos pobres, cuida do país, cuida da democracia, cuida dos programas sociais, cuida da classe média. Temos que olhar a questão do imposto de renda ainda, viabilizar, né, que possa haver isenção de uma faixa maior. É muita coisa a ser feita na educação, na saúde, né, Carol? É coisa demais que nós temos que fazer para melhorar esse Brasil. Fomos eleitos para isso. Então, nós temos que dar conta de tudo isso, escalar um bom time na CPI, mas não tirar o olho daquilo que é para a gente fundamental e essencial, que é ajudar o povo brasileiro. Eu vou colocar uma questão para vocês dois, e aí, Henrique e Rogério, deixo vocês à vontade para seguir nas suas agendas aí, continuo com a Carol, mas vou colocar uma questão para vocês dois, que está aparecendo aqui muito. Daniel Miage, Rogério, por que não tem? E aí fica a pergunta para a Carol também, por que não tem mulheres na CPMI? Várias pessoas, de fato, a gente lê os nomes aqui, não viu nenhum nome de mulher cogitado. Vários questionamentos aqui, de mulheres em especial, de por que não tem nas cogitações, nesse momento, ou pelo menos até agora, os nomes de mulheres. Ó, Daniel, Carol, pede para ter mulheres na CPMI. Então, essa. Agora, eu ontem lá no Congresso soube que essa preocupação foi uma, tá aqui o Daniel Miage, foi uma questão na CPMI da Covid, da CPI da Covid, né? A ausência de mulheres que inclusive, teve uma revolução interna ali na CPI para acabar abrigando mulheres. Como é que está essa questão da presença feminina na CPMI? Estão falando aqui da Gleisi, falando da Fernanda Melchiona, falando da Samia Bonfim. Vamos lá. Carol, alguma notícia sobre isso? Ai, Mauro, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre a exclusão que as mulheres sofrem, que não nasceu hoje, né? A gente vive numa desigualdade de gênero muito grande. Eu tenho certeza que tem nomes de mulheres que, com certeza, sem dúvida, poderiam compor essa CPMI, tanto por serem mulheres aguerridas quanto mulheres competentes. Esses nomes existem. Mas, infelizmente, não são as primeiras a ser pensadas e a gente sabe por quê. Eu sei que isso é uma conversa difícil, e é uma conversa difícil, é um tema difícil de ser encarado, porque às vezes fica parecendo que é uma mera reclamação. E não é, né? No universo político, tudo é disputa. São várias figuras políticas que gostariam de participar de uma CPMI. É um espaço de você poder mostrar seu trabalho, é um espaço de você poder mostrar sua condição enfim, de defesa e articulação e tudo mais. Mas entendo que estamos, que a política é um espaço de disputa e os nomes para estarem ali, com certeza existem disputa entre esses nomes. A CPI vai ter uma visibilidade muito grande, inclusive é a intenção, né? É a intenção esvaziar um pouco o discurso bolsonarista, demonstrando com profundidade o que aconteceu com os atos golpistas no dia 8 de janeiro. Então, de fato, é a intenção que essa CPMI seja visível para as pessoas, porque, inclusive, os bolsonaristas já estão criando inúmeras fake news e usando o plenário da Câmara para dizer que o próprio governo teve participação no seu próprio golpe, né? Eles conseguem fazer um pensamento tão contrário, tão absurdo, e jogar isso realmente para as pessoas. Então, vai ser um espaço importante, existem disputas para ocupar esse espaço, mas, infelizmente, nessas disputas, as mulheres continuam no mesmo espaço em que elas estão colocadas
na sociedade como um todo. Então, não são as primeiras a ser pensadas. E se a gente falar em mulheres negras, então, nem se fala. E as mulheres negras ainda têm uma maior dificuldade, né? As mulheres negras estão chegando agora. Então, a gente ainda tem todo o desafio de mostrar quem somos, de mostrar o nosso trabalho, porque não é algo que está dado. Eu espero que a gente veja pelo menos umas que nesses nomes que vão compor a CPMI, a gente veja pelo menos umas 2 carinhas de mulheres ali, e tenho certeza que isso vai qualificar essa CPMI. Legal. Rogério? Não, Até porque vai ser um vexame, né? De repente eles indicarem lá a Carla Zambelli ou a Damares e do lado de cá não tem mulher, né? Não, exato. Eu acho que a Carol tem razão, é uma preocupação que a gente tem também levantado na bancada do PT, né, Carol? A gente vê também nome de companheiras. No caso lá da nossa frente, na nossa federação, tem sido falado muito o nome da deputada Jandira, do PCdoB, que também é um nome com muita experiência, muito aguerrida. Eu acho que é um nome excelente também para compor. E com isso nós teríamos também a presença de uma companheira, né, uma deputada, de uma mulher, que eu acho fundamental ter, sim, na CPMI, e que seria da nossa federação. Acho que a Jandira é um nome também que está sendo cogitado. E no PDT está sendo cogitado também o nome da Duda Salabert. Acho que também é um nome, né, embora ela seja uma deputada de primeiro mandato, mas foi nossa vereadora também, tem também experiência, né? Então acho que são 2 nomes que podem também vir a compor a CPMI, mas acho importante sim ter o tema das mulheres, bem, porque nessa questão de violência, e aquilo foi uma violência, quem mais sofre violência no Brasil são as mulheres, né? E a Carol tem razão, são negros, negras, mulheres, LGBTQIA+. Então, quando se fala em violência contra o processo democrático, esses setores são os mais atingidos. E foram setores que votaram também em peso nas mudanças, votaram no presidente Lula. Então, acho que tem que estar composto. Eu acho que esses 2 nomes, Carol, eu escutei também, seriam, na minha opinião, bons nomes para compor, tanto da Jandira, independente de outros, né, outras companheiras, e da Duda. Mas são 2 nomes que têm sido cogitados também. Isso aí. Bom, eu vou seguir com a Carol D'Artora. E, Rogério, boa cirurgia para você amanhã. Obrigado, viu? Pinguei outro colírio aqui agora. Agora já estou medicado. Tem que fazer isso o dia inteiro. Amanhã eu coloco a nova lente e aí eu vou ficar livre dos óculos também, viu? Pois é. O Henrique e o Mauro já podem também pensar nisso. É uma solução boa essa lente. É uma solução. Para a Carol ainda está longe disso. A Carol está nova. Eles recomendam só para... O Henrique também, né? Mas recomendo para quem tem mais de 60, já pode botar essa lente. Então é para mim. Vamos ver quem sabe. Essa lente da catarata, e realmente o pessoal diz que faz a cirurgia e começa a ver tudo na vida. Eu adoraria não ter que usar mais óculos. Rogério, obrigado. Vamos combinar o seguinte, a partir de agora, se você puder, toda quinta-feira, não é quinta sim, quinta não, porque vai ser central a tua presença aí. Vou mexer meus pauzinhos aí na sua assessoria, fazer um lobby lá na sua assessoria para ter você aqui toda quinta, viu? Obrigado. Tá bom, agradeço vocês todos. Carol, um beijo, viu? Um abraço. Obrigada, Rogério. Até mais. Sempre e na boa luta. Cirurgia. Obrigado. Muita luta. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém
fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.